Nas aulas passadas, a gente começou a estudar o metabolismo lipídico. Então, a gente viu a digestão e absorção dos lipídios, a formação do quilomicron, daí vimos a biossíntese de ácidos graxos, a biossíntese endógena de ácidos graxos, de triglicerídeo, a distribuição para os tecidos. E hoje a gente vai ver como que acontece a degradação desses ácidos graxos, a degradação dos lipídios que estão armazenados para poder utilizar para a fonte de energia. Como a gente viu nas aulas passadas, quando a gente ingere uma gordura, ela primeiro precisa ser emulsificada pelos sais biliares, para depois ela poder ser digerida pela lipase pancreática, poder ser absorvida e poder ser distribuída pelo quilomicron. Quando os triglicerídeos estão no quilomicron, eles vão ser retirados desse quilomicron pela lipase lipoproteica, que está presente na parede capilar dos vasos sanguíneos que estão banhando o tecido adiposo e o tecido muscular. Essa lipoproteína lipase, ela vai ser ativada pela ApoC2, que é a apolipoproteína presente no quilomicron. Essa ativação também é feita pela insulina, porque é a insulina que induz a síntese da lipoproteína lipase. Então, quando tem insulina, é um estado absortivo, um estado alimentado, ela vai aumentar a produção da lipase lipoproteica, que por sua vez vai reconhecer o quilomicron pela presença da ApoC2 e vai tirar os triglicerídeos para que eles fiquem no tecido adiposo ou no tecido muscular. O quilomicron restante, o quilomicron remanescente, que está com o colesterol absorvido da dieta, e esse quilomicron remanescente vai para o fígado para deixar o colesterol lá no fígado. O quilomicron tem essa estrutura, então o quilomicron não, as lipoproteínas de maneira geral têm essa estrutura, que é uma monocamada de fosfolipídios com colesterol livre mergulhado nessa monocamada e as apoproteínas mergulhadas também nessa camada. Cada apoproteína, cada lipoproteína tem as suas apoproteínas específicas e com funções específicas. E aqui no centro fica um core apolar que serve para interagir, para poder envolver os lipídios, os triglicerídeos e o colesterol, que vão ser transportados, porque essas moléculas são apolares. E como é feito com uma monocamada fosfolipídica, a cabeça é polar, portanto, ela consegue interagir muito bem com a água da corrente sanguínea, e por isso consegue ser transportada na corrente sanguínea. Todas as lipoproteínas têm essa mesma característica, têm essa mesma formação. O que vai variar de uma lipoproteína para outra são as apoproteínas presentes na superfície e o que tem dentro delas, o que elas estão carregando. E da onde elas saem para onde elas vão. Então, o que muda entre elas é a função do que elas estão transportando e as características próprias de cada uma, que são dadas pelas apoproteínas específicas de cada lipoproteína. Quando eu estou no estado alimentado, então eu estou num estado anabólico. O que quer dizer isso, um estado anabólico? Vocês têm que falar comigo. Montagem de moléculas? Falou muito baixo, por favor, mais alto. Montagem de moléculas? Montagem de moléculas. A gente está num estado de armazenamento, de síntese. Então, portanto, quando eu estou nesse estado de período absortivo, o hormônio que está predominando é a insulina, porque a insulina é um hormônio anabólico, é um hormônio que vai fazer síntese, que vai fazer armazenamento, que vai ativar as enzimas pertencentes ao ciclo de síntese, ao ciclo anabólico. Quando a gente está num estado de jejum, qual é o hormônio que predomina? Glucagon. Glucagon. Glucagon, se eu estou num estado de um jejum mais prolongado ou de um jejum mais forçado, que eu fique muito tempo sem me alimentar, qual é o hormônio que pode estar presente?
Cortisol. Cortisol. E se eu estou num estado de estresse curto, estresse intenso curto, que hormônio que está predominando? Vou fazer uma atividade física, levei um susto. Adrenalina? Adrenalina. Então, esses 3 hormônios, eles vão fazer basicamente as mesmas funções, com intensidades variadas e com prolongamento de efeito variado. Quando eu estou num jejum normal, num jejum fisiológico, vamos dizer assim, o glucagon vai fazer esses efeitos. Quando eu estou num estresse curto, por exemplo, eu vou fazer uma competição, vou fazer um exercício, tenho que sair correndo para pegar um ônibus, vai descarregar a adrenalina. A adrenalina, ela tem um efeito intenso, mas curto, bem curto. Já quando eu estou num estresse mais prolongado, um estresse mais crônico, um estresse não controlado por mim, daí é o cortisol que vai agir. E ele vai ter um efeito um pouco mais prolongado. Isso também se deve muito à característica estrutural e funcional do hormônio. Glucagon e adrenalina são hormônios peptídicos. E, via de regra, os hormônios peptídicos, eles têm uma ação mais curta, porque eles funcionam via receptor. Então, eles se ligam no receptor, ocasionam a formação do segundo mensageiro e já dá a resposta. Os hormônios esteroidais, como, por exemplo, o cortisol, devido ao seu mecanismo de ação, eles têm um efeito um pouco mais prolongado no organismo. Então, eles mexem com síntese proteica, eles mexem com regulação gênica, o que vai dar um efeito mais prolongado no organismo. Toda vez que você mexer com síntese de proteína, com síntese de enzima, esse efeito é mais eficaz ou é mais prolongado no organismo, porque eu estou mexendo em quantidade de proteína. Só que como eu estou fazendo como eu estou mexendo lá no gene, também é mais demorado, porque eu tenho que ativar uma série de processos que demoram um pouquinho mais de tempo. Então, é um efeito mais prolongado, mas é um pouco mais demorado de se obter esse efeito. Quando eu estou num estado de jejum, diga. Deixa eu só te perguntar, os peptídicos são os de efeito rápido, quais que fazem efeito prolongado? Os esteroidais. Isso é de maneira geral, tá? Tá bom, obrigada. Os esteroidais são aqueles derivados do colesterol. Os hormônios sexuais, por exemplo, que você tem 30 dias de ciclo menstrual, né? Todo aquele envolvimento. Quando você está num período de jejum, você precisa ter energia de alguma fonte. Qual é a principal fonte de energia para o organismo? Professora, pode repetir? Quando você está em jejum, que você vai precisar manter os seus níveis energéticos, você vai usar o que, primariamente? Qual que é a fonte de energia primária e principal do organismo? Glicogênio? O teu microfone está muito baixinho. Desculpa, faz tempo que eu não uso ele. Glicogênio daí tem sido adiposo. Sim, é o glicogênio. Quem que está falando? André. André. É o glicogênio que vai ser quebrado e vai liberar glicose. Então, a primeira fonte de energia que a gente tem é a glicose, primeira e principal, mas ela não é a maior. Qual é a molécula que fornece mais energia para o nosso corpo? O triglicerídeo. O ácido graxo que está armazenado no triglicerídeo. Então, quando a gente não tem glicose suficiente, ou quando a gente está num estado que a gente está gastando muita glicose, o organismo fala, peraí, vamos distribuir melhor esse fornecimento de energia. Eu estou gastando muita glicose em outros tecidos e o cérebro, que é o usuário principal de glicose, vai ficar sem. Então, vamos vamos fornecer, priorizar essa glicose para o cérebro e os outros tecidos vão usar outra fonte energética, que são os ácidos graxos. Por que o cérebro não usa o ácido graxo?
já que o ácido graxo é a fonte mais energética que a gente tem. O cérebro só consegue usar glicose. Por quê? Por causa da barreira? Por causa da barreira hematoencefálica. Os ácidos graxos, eles não conseguem atravessar a barreira hematoencefálica para o cérebro utilizá-los como fonte energética. E a glicose, por ser menor, por ter uma outra característica estrutural, ela consegue atravessar. Então, o cérebro prioriza o uso de glicose como fonte energética. E os outros tecidos que podem utilizar o ácido graxo, eles vão utilizar o ácido graxo. Inclusive, um grande usuário de ácido graxo como fonte energética é o músculo cardíaco. O músculo cardíaco, ele usa bastante ácido graxo para fazer a produção energética dele. Ele não é bobo, né? O ácido graxo é muito mais energético do que a glicose, então ele vai preferir o ácido graxo. Só que esse ácido graxo, ele fica armazenado nos triglicerídeos que estão no tecido adiposo. Vocês conseguem ver o meu mouse, meu cursor? Sim. Então, esse triglicerídeo, ele fica armazenado no adipócito. E alguém tem que falar, ó, vamos quebrar esse triglicerídeo que está armazenado aí no tecido adiposo, porque a gente está precisando de ácido graxo como fonte energética. Vocês já viram um tecido adiposo na histologia? Já. Como que ele fica armazenado no tecido adiposo? Como que esse ácido graxo, como que esse triglicerídeo está lá no tecido adiposo? É uma célula com o núcleo bem periférico, mais ou menos. Sim, e por que ele tem um núcleo periférico? Por causa que o tecido adiposo ocupa a maior parte. O tecido adiposo não, a gota lipídica. Porque o adipócito, ele faz parte do tecido adiposo, né? Então, imagine aqui no adipócito um núcleo periférico e uma grande gota enorme de gordura. Então, quando você vê a lâmina, é muito engraçado, né? Porque o professor fala, tá vendo esse espaço vazio? É onde tinha o lipídio, porque daí ele saiu, ele foi perdido no processamento da lâmina. Mas você consegue perceber que ele tem um envoltório, não consegue? Essa gota lipídica, essa grande massa de gordura que fica dentro do adipócito, ela fica num espaço delimitado, num espaço bem observável. Vocês conseguiram perceber isso quando vocês viram a lâmina? Não? Então, eu vou falar para vocês. É assim. Porque, na verdade, esse triglicerídeo, ele fica armazenado envolto por proteínas chamadas perilipinas. As perilipinas, elas fazem um isolamento desse triglicerídeo, desse aglomerado de triglicerídeos dentro do adipócito. Então, esse triglicerídeo, ele não fica disperso pelo citoplasma, ele não fica solto no citoplasma da célula, mas ele fica armazenado em um envoltório proteico, mesmo porque o citoplasma é polar e esse triglicerídeo é apolar. Então, ele fica envolto nessa camada de perilipinas que evita que ele seja degradado no momento que não precisa. E no momento que eu preciso degradar esse triglicerídeo, eu recebo um aviso hormonal. O hormônio vai ligar no receptor e vai ativar uma cascata sinalizadora. Que hormônio é esse? Que hormônio que vai ativar, que vai se ligar nesse receptor e vai ativar esse receptor? Por receptor, ativação por receptor tem que ser um hormônio peptídico. Então, quais são os hormônios que vão ativar esse receptor aqui? Glucagon e adrenalina. Glucagon e adrenalina. Então, o glucagon e a adrenalina se ligam nesse receptor, ativam proteína G. A proteína G ativa uma enzima chamada adenililciclase, e essa adenililciclase vai transformar o ATP em AMP cíclico, que é o segundo mensageiro dessa célula. Esse AMP cíclico vai ativar uma proteína chamada PKA, que significa proteína quinase dependente de AMP cíclico. O que uma quinase faz? O que uma enzima quinase faz?
A Amanda está falando aqui no chat, porque eu estou vendo agora no celular. A Amanda está falando no chat que fosforila. A Isabela falou, adiciona fosfato. Então, a quinase vai colocar fosfato em proteínas-alvo. Quais são as proteínas-alvo dessa quinase? São várias, mas agora que me interessa são duas. As próprias perilipinas, que são as proteínas que estão envolvendo o triglicerídeo no tecido adiposo, e a lipase hormônio sensível. O que acontece quando uma proteína é fosforilada? Mudança de conformação. Muda de conformação. E quando ela muda de conformação, as perilipinas, mudando de conformação, elas abrem um espaço para que a lipase hormônio sensível, que agora foi fosforilada e ficou ativada, possa entrar nesse espaço e degradar o triglicerídeo. Desta forma, o triglicerídeo que é degradado vai ser separado em triglicerídeo e glicerol. E daí, esse ácido graxo ele vai para a corrente sanguínea, ou esse glicerol também vai para a corrente sanguínea, e vão ser distribuídos pelo organismo. Ok? Entenderam? Prof, pera. Então, ali a perlipina, naturalmente, ela fica, tipo, vamos assim dizer, numa horizontal, só que daí com a PKA ela fica numa vertical, é isso? Depois que ela tem essa abertura. Isso, vamos pensar assim, ela muda a conformação, permite que a lipase hormônio sensível interaja com o triglicerídeo e a enzima interagindo com o seu substrato, ela vai promover a ação dela. E essa ação da lipase hormônio sensível é a quebra do triglicerídeo, liberando ácido graxo e glicerol. Tudo bem? Entendi. Obrigado. Esse ácido graxo vai para a corrente sanguínea, mas o ácido graxo é apolar. Como que ele vai ser transportado na corrente sanguínea? Através do transportador. Qual? Victor, albumina. Ele falou. Albumina. Então aqui, ó, aqui esqueci dessa imagem. Você tem aqui ó, as perilipinas envolvendo os triglicerídeos, a PKA fosforila a perilipina, fosforila a lipase hormônio sensível, perilipina fosforilada muda de conformação, lipase hormônio sensível fosforilada fica ativada, isso permite que ela encaixe nessa gota lipídica e quebre o triglicerídeo, liberando glicerol e ácido graxo. Ácido graxo vai para a corrente sanguínea, como ele é apolar, ele vai se ligar com a albumina para a albumina transportá-lo na corrente sanguínea. A albumina é tão eficiente nesse transporte que ela consegue transportar 10 ácidos graxos de cada vez. Ela é extremamente eficiente nesse transporte. E ela vai transportar esses ácidos graxos para onde? Ela vai transportar esses ácidos graxos basicamente para o tecido muscular, que é um tecido altamente energético, é um tecido que vai gastar muita energia, que precisa dessa energia dos ácidos graxos. Então, a albumina vai deixar o ácido graxo no tecido muscular, que, por sua vez, entra no tecido através de transportadores que tem na membrana. Porque qual é, basicamente, principalmente, qual é esse ácido graxo que está aqui no triglicerídeo? Palmitato? Palmitato, ou palmitoil-CoA, ou ácido palmítico. Então, você pode ler com qualquer um desses nomes, tá? Então, é o ácido palmítico ou palmitato que é liberado. E qual é o tamanho da cadeia do ácido palmítico? São, acho que 16 carbonos, né? 16 carbonos. Ácido graxo pequeno, médio, longo ou muito longo? Longo. É um ácido graxo de cadeia longa. Ácidos graxos de cadeia longa, não, por mais que eles sejam apolares, eles não conseguem atravessar a membrana sozinho. Então, eles precisam de um transportador. Ácidos graxos de cadeia curta e de cadeia média conseguem passar a membrana sozinho. Presta atenção nisso. Ácido graxo de cadeia curta e cadeia média conseguem atravessar a membrana sozinho e não precisam de transportador. E isso é uma grande facilitação para a metabolização desses ácidos graxos de cadeia curta e média.
Só que no organismo nós não temos muitos desses ácidos de cadeia curta e média. Então, a grande maioria, que é o ácido palmítico, ele precisa de transportador para entrar na célula e para ser metabolizado. E o glicerol, o que acontece com o glicerol? Porque eu liberei. Quando eu quebrei o triglicerídeo, eu liberei ácido graxo e glicerol. O que acontece com o glicerol? Vai pro fígado? Vai para o fígado. E no fígado ele vai fazer o quê? O Vitor falou ali. Vai fazer? Quase, Vitor. A palavra que você usou ali é outro metabolismo. Vai fazer gliconeogênese. Glicogênese é síntese de glicogênio, tá? E nem sempre esse glicerol consegue ser transformado em tanta glicose que vai ser utilizada para fazer glicogênio. Por mais que algumas literaturas falem isso, que esse glicerol vai fazer glicogênio, isso nem sempre é verdade. Aliás, a maior parte das vezes isso não é verdade. O glicerol, sim, ele vai ser transformado em glicose, mas pense qual é o momento metabólico que a pessoa está. Qual é o momento metabólico que o organismo está nessa situação em que está acontecendo esse envio de glicerol para o fígado? Jejum. Ele está em jejum. E no jejum, vai dar tempo de sintetizar essa glicose e guardar essa glicose como glicogênio? Dá tempo de guardar essa glicose como glicogênio? Não, não dá tempo. Então, essa glicose vai ser distribuída e vai ser utilizada. Tá? Então, o processo, o glicerol vai para o fígado para fazer gliconeogênese. Tá aqui, glicerol vira glicerol 3-fosfato. Aí, lembra? Na aula passada a gente falou que você pode ter a transformação de glicerol direto em glicerol 3-fosfato no fígado, porque o fígado tem essa enzima. Porque o fígado tem essa enzima, a glicerol quinase. Se nesse momento você come, peraí, comi, não vou mais precisar que esse glicerol 3-fosfato vire glicose. Então, esse glicerol 3-fosfato pode ser utilizado para fazer triglicerídeo, certo? Então, tudo depende do momento metabólico que a pessoa está. Quando continua em jejum, esse glicerol 3-fosfato vai ser transformado em dihidroxiacetona fosfato, que vira gliceraldeído 3-fosfato, os dois se juntam e vão para a gliconeogênese. Ou esse gliceraldeído 3-fosfato também pode ir para a glicólise hepática. O que não é comum, o que normalmente não acontece, porque o fígado tem a função de produzir glicose e distribuir essa glicose. Mas eu não posso dizer que 100% vá para a gliconeogênese, né? Uma parte pode ser utilizada pela glicólise também. Ok aqui? Tudo bem? Bom, então, diga. Eu não entendi por que pode ser utilizado para glicólise. É porque tudo vai depender do caminho metabólico, do momento metabólico que o organismo se encontra. Se no meio desse caminho você se alimentou, você forneceu outra fonte energética, o corpo baixou o gasto energético dele, então não necessariamente esse gliceraldeído 3-fosfato vá para a gliconeogênese. Ele pode ser encaminhado para a glicólise? Pode. Qual é a quantidade dele que vai para a glicólise? Muito pouca. A maior parte dele vai para a gliconeogênese. Tá? Obrigada. E esse ácido graxo aqui? Esse ácido graxo que chegou aqui no miócito, o que vai acontecer com ele? Ele chegou no miócito, ele chegou no citoplasma da célula, o primeiro mecanismo, a primeira coisa que vai acontecer com ele é um processo chamado ativação. Então, esse ácido graxo, ele vai ser ligado com uma molécula de coenzima A, não é acetil-CoA.
Ele vai ser ligado só com a coenzima A, formando o que a gente chama de acil-CoA. Acil é sinônimo de ácido graxo. Às vezes, os autores trocam esse acil, que é uma forma genérica de você chamar ácido graxo, pelo nome do ácido graxo, que no caso é o ácido palmítico. Então, às vezes, você encontra isso aqui como palmitoil-CoA, que é a mesma coisa, porque acil é uma forma genérica e o palmitoil-CoA você está tratando especificamente do ácido palmítico, que tem 16 carbonos. Esse processo de ativação do ácido graxo ele vai gastar 2 ATPs, mas, prof, aqui tem um ATP só. É que esse ATP ele vai ser transformado em AMP e vai liberar 2 pirofosfato, 2 fosfatos. Então, a gente pode contabilizar como se fossem 2 ATPs, porque a gente vai fazer a quebra de 2 ligações fosfatos do ATP. Então, isso aqui é contabilizado como 2 ATPs. E forma, então, o acil-CoA. Qual que é o objetivo de formar esse acil-CoA? Por que esse ácido graxo foi transformado ou foi ligado com a coenzima A? Para poder sair da... Poder ir para o mitocôndrio, não é isso? Sair da... O que acontece quando a glicose entra na célula? O que acontece com a glicose quando ela entra na célula? Ela é fosforilada, ela recebe um fosfato. Para quê? Por que a glicose recebe esse fosfato? Para não sair mais da célula. Muito bem. Ácido graxo entrou na célula e ganhou uma coenzima A. Por que ele ganhou essa coenzima A? Para não sair da célula também. Para não sair da célula também. Toda molécula que entra por um transportador na célula, esse transporte é um transporte facilitado, ele pode acontecer nos dois sentidos. Ele pode acontecer de fora para dentro, de dentro para fora. Então, para evitar que o ácido graxo saia, mas é pelo transportador, Christopher? Não. O ácido graxo cadeia longa, ele precisa de transportador para passar a membrana, ele não passa sozinho. Ácido graxo cadeia curta e média passa sozinho. Então, ele não sai livremente, ele tem que ter transportador. Tá? Só um pouquinho que agora eu me perdi aqui. Tudo bem? Entenderam? Agora, esse acil-CoA, que é esse ácido graxo que está ligado com a coenzima A dentro do citoplasma da célula, ele vai ser encaminhado, então, para a mitocôndria. Por que ele vai para a mitocôndria? Porque a degradação do ácido graxo, ela acontece, as enzimas que fazem a degradação do ácido graxo, elas estão lá no interior da mitocôndria. Só que daí aqui nós temos um problema. Por que foi colocado CoA no ácido graxo? O CoA não consegue atravessar a membrana mitocondrial? Exatamente. O CoA, ele foi colocado no ácido graxo para que ele não atravesse as membranas, para que ele não seja reconhecido pelo receptor, para que ele não saia da célula. Mas, ao mesmo tempo, a ligação desse CoA no ácido graxo impede que ele entre na mitocôndria. Não tem um transportador que faça o transporte de acil-CoA para o interior da mitocôndria. Então, a gente precisa ter um outro artifício para que esse ácido graxo consiga entrar na mitocôndria. Qual é esse artifício? A mitocôndria é uma organela que tem duas membranas. A membrana externa,
e a membrana interna. A membrana externa, ela é muito porosa. Então, ela tem poros que permitem a passagem de várias substâncias. O problema é que quando essas substâncias atravessam a membrana mitocondrial externa, eles encontram a membrana mitocondrial interna, que esta é altamente seletiva. Essa só vai permitir a passagem para o interior da mitocôndria, para a matriz mitocondrial, aquelas substâncias que tiverem transportador. Então, o acil-CoA atravessa a membrana mitocondrial externa e fica represado na membrana no espaço entre as membranas. Está aqui ele, ó, o ácido graxo ligado com a coenzima A. No espaço entre as membranas, ligado na membrana mitocondrial externa, tem uma enzima chamada canetil-aciltransferase 1, que a gente pode chamar de CAT1, canetina-aciltransferase 1. De novo aqui, algumas literaturas chamam de canetina palmitoil-transferase 1, porque ao invés de usar o acil, usam o nome do ácido graxo. Mas isso algumas literaturas só. Então, essa enzima, a CAT1, canetina-aciltransferase 1, vai tirar o CoA do ácido graxo e no lugar do CoA vai colocar a carnitina. O que é a carnitina? A carnitina é um aminoácido não essencial. O que é um aminoácido não essencial? Que o corpo produz. Que o corpo produz. Então, de maneira geral, eu não preciso ingerir esta carnitina para aumentar a degradação de ácido graxo. Porque o que vai fazer com que o ácido graxo seja degradado? É a necessidade energética celular e não a oferta de carnitina. Tem muita gente que vai para a academia e lá na academia falam, tome carnitina para acelerar a quebra de gordura. Mas carnitina não vai acelerar a quebra de gordura nenhuma. A carnitina é um facilitador para a entrada do ácido graxo na mitocôndria. Agora, isso só vai acontecer se essa enzima aqui estiver ativada. Se essa enzima aqui estiver funcional para trocar o CoA pela carnitina. Se eu tiver ácido graxo aqui no espaço entre as membranas para entrar na mitocôndria para ser degradado. Então, não é o fato de eu estar fornecendo carnitina para o indivíduo que isso vai aumentar a degradação de ácido graxo. Certo? Eu acredito, a carnitina aumenta a degradação de gordura. Tá, então eu vou comer carnitina, deitar no sofá e emagrecer. Daí eu acredito que ela acelere a quebra de gordura. Caso contrário, ela não acelera, porque esse processo é dependente de uma série de outras coisas. É dependente de secreção hormonal, é dependente de necessidade energética do organismo, é necessidade de ativação dessa enzima aqui, da CAT1. Então, não é simplesmente comer a carnitina, estou ofertando mais carnitina para o organismo, então eu vou quebrar a gordura. Não, não vai. Você precisa fazer um exercício aeróbico que necessite de mais energia, que ative a quebra desse ácido graxo para a carnitina ter a função dela. E como ela é um aminoácido não essencial, o teu corpo consegue produzir na medida que você necessita dele e a quantidade que você necessita. Agora, se o indivíduo tiver deficiência de produção de carnitina, daí sim justifica fornecer carnitina para esse paciente para aumentar a degradação de ácido graxo. Mas não o simples fato de você oferecer carnitina. Entenderam a diferença? Entenderam a diferença aqui? Tá. Sim, prof. Então, esse ácido graxo ligado com a carnitina, ele é chamado de acilcarnitina. E essa acilcarnitina tem uma proteína transportadora para ela, porque ela reconhece a carnitina. Então, a acilcarnitina entra na mitocôndria. Dentro da mitocôndria tem que fazer o contrário, porque o que vai ser degradado é o acil-CoA e não a acilcarnitina. Então, dentro da mitocôndria, ligado na membrana mitocondrial interna pelo lado interno, a gente tem uma outra CAT, que é a CAT2, carnitina-aciltransferase 2. E ela faz o caminho inverso. Ela tira a carnitina do ácido graxo e devolve o CoA para o ácido graxo.
E a carnitina que foi liberada sai para buscar um outro ácido graxo lá do lado de fora. Tudo bem aqui? Dúvidas nesse processo? Não? Eu tenho uma dúvida. Prof, De onde vem esse CoA? Eu não falei para vocês que o CoA é impermeável à membrana? De onde vem esse CoA? Exatamente, Vitor, da própria mitocôndria. Qual que é a única organela que tem o seu DNA próprio? É a mitocôndria. Portanto, a mitocôndria ela pode sintetizar com seu próprio mecanismo várias coisas que ela usa, várias coisas que ela necessita, justamente por essa impermeabilidade da membrana. Então, esse CoA que tem dentro da mitocôndria é um CoA de pool próprio, ou seja, ele foi sintetizado internamente na mitocôndria para ela poder utilizar essa molécula. Bom, agora que o ácido graxo, prof, diga. qual que seria a vantagem de fazer isso? De usar 2 transportadores em vez de, por exemplo, entrar direto? Assim. Porque você regula. A gente vai ver. Peraí. Porque você tem esse processo aqui, ó. Quando você quer regular a beta-oxidação, ou seja, quando você não quer que a beta-oxidação ocorra, você inibe canetilacetiltransferase 1, ou seja, você impede a entrada de ácido graxo para a mitocôndria. Uma vez que o ácido graxo entre na mitocôndria, ele vai ser degradado, não tem o que segure. Então, para evitar que você faça a degradação de ácido graxo quando você não quer, ocorre a inibição dessa canetilacetiltransferase 1, ou seja, ocorre a inibição da ligação da canetina no ácido graxo e impede a entrada do ácido graxo na mitocôndria. E como que você inibe canetinacetiltransferase 1? Por malonil-CoA. O que é o malonil-CoA? É a molécula que usa para fazer a transferência de carbonos na síntese de triglicerídeos. Isso, é o precursor para fazer a síntese do ácido graxo. É a molécula que vai ser utilizada predominantemente na síntese de ácido graxo. Então, quando você está fazendo síntese de ácido graxo, a degradação tem que ser inibida, porque se você deixa a degradação acontecendo ao mesmo tempo que a síntese, você tem um ciclo fútil. Então, o próprio malonil-CoA impede que o ácido graxo que acabou de ser sintetizado seja degradado. E esse ácido graxo que acabou de ser sintetizado, então ele vai ser armazenado, vai ser transformado em triglicerídeo e vai ser armazenado. Veja, quando você tem presença de malonil-CoA, é um período que você está bem alimentado. Então, você vai ter aumento de insulina, ativação de uma proteína chamada fosfatase, ativação da acetil-CoA carboxilase, que gera o malonil-CoA. Então, gerando o malonil-CoA, inibe canetinacetiltransferase 1. Ao passo que quando você está em jejum, que a concentração de glicose no organismo cai, aumenta a glucagon. Aumento de glucagon ativa a PKA. PKA fosforila várias enzimas-alvo. Uma delas, acetil-CoA carboxilase, que sintetiza o malonil-CoA. Então, quando ela é fosforilada, ela fica inativa. Ficando inativa, não tem malonil-CoA. Não tem malonil-CoA, não tem inibição da entrada do ácido graxo na mitocôndria. Então, o glucagon, além de ativar a lipólise, o que é a lipólise? É a quebra de triglicerídeo do tecido adiposo. Ele também impede a síntese de ácido graxo, consequentemente, impede que esse malonil-CoA iniba a beta-oxidação. Então, é um processo coordenado, tanto a regulação da biossíntese de ácido graxo, quanto a degradação de ácido graxo. Eu acho que foi a Kelly que perguntou, né, Kelly?
Deu para entender? Quem fez a pergunta deu para entender? Não sei quem fez a pergunta. Maria Valentina, entendeu? Tá. E a degradação do ácido graxo, ele acontece da mesma maneira que a síntese. É um processo realmente inverso da síntese. Então, quando eu tinha a síntese de ácido graxo, eu ia adicionando 2 carbonos de cada vez na cadeia até sintetizar o ácido graxo. Na beta-oxidação, na degradação de ácido graxo, eu vou tirando 2 carbonos de cada vez, produzindo com esses 2 carbonos acetil-CoA. Então, a beta-oxidação vai gerando um monte de acetil-CoA. E o que acontece com esse acetil-CoA? Vai para o ciclo de Krebs? Vai para o ciclo de Krebs. Então, na beta-oxidação, você tem a quebra de 2 em 2 carbonos do ácido graxo, gerando acetil-CoA, esse acetil-CoA vai para o ciclo de Krebs. Ao mesmo tempo, essa degradação vai gerando NADH e FADH2, e o ciclo de Krebs também vai gerando NADH e FADH2. E esses NADHs e FADH2 vão para a cadeia respiratória, que vão ser utilizados para gerar ATP. Então, o processo de beta-oxidação, ele não é um processo fornecedor de energia direto. Ele é dependente do ciclo de Krebs e é dependente da cadeia respiratória. Por isso que a gente diz que a beta-oxidação é um processo aeróbico, porque ele depende desses 2 processos para produzir energia. E a cadeia respiratória é dependente do oxigênio, por isso que o nome, né? Respiratória. Então, se eu não tenho fornecimento de oxigênio, eu não tenho beta-oxidação. Por exemplo, em exercício anaeróbico que está acontecendo sem oxigênio, eu só vou ter energia pela glicólise, eu não tenho como fornecer energia pela beta-oxidação. Por isso que a gente fala para as pessoas que querem emagrecer, quer emagrecer tem que fazer exercício aeróbico, não adianta fazer exercício anaeróbico. Só que e o exercício aeróbico, ele tem uma intensidade mais baixa que o anaeróbico. Mas essa intensidade mais baixa não é uma intensidade assim de eu vou caminhar para emagrecer, então eu vou caminhar observando pássaros. Não. É um exercício que aumente a tua frequência cardiorrespiratória e que exija um dispêndio energético maior do que a glicose é capaz de fornecer. Então, você tem que fazer um exercício de mais de 20 minutos. Tem que ser no mínimo 30 minutos de exercício para iniciar a quebra dos ácidos graxos. Esse aqui, Guilherme? Então, aqui, você vai quebrar o ácido graxo de 2 em 2, vai gerar acetil-CoA, esse acetil-CoA vai para o ciclo de Krebs, vai gerar NADH e FADH2. Essa quebra aqui, que eu já vou mostrar como que acontece, ela também gera NADH e FADH2, que vão para a cadeia respiratória, que é dependente de oxigênio, para gerar ATP. Então, é um processo aeróbico, porque é dependente de oxigênio. Eu já volto na regulação, tá, Guilherme? Bom, como que acontece a beta-oxidação? A beta-oxidação, ela é exatamente o inverso da síntese. Então, na beta-oxidação, quando eu vou dar nome para os carbonos do ácido graxo por letras gregas, alfa, beta, gama, etc., o carbono alfa é o primeiro carbono logo após o grupo funcional. Então, aqui eu tenho o grupo funcional e aqui eu tenho o carbono alfa. E a quebra vai se dar entre o carbono alfa e o carbono beta, por isso que é chamada de beta-oxidação. Só que assim, se eu fizer a quebra aqui direto, eu vou criar uma ponta cega e vou ficar com hidrocarboneto na minha célula. O que não é aconselhável, o que não pode acontecer, porque esse hidrocarboneto, ele é muito apolar e ele não tem uma sinalização para degradação. Então, quando eu vou quebrar o ácido graxo aqui, eu tenho que refazer essa ponta que eu vou tirar dele.
Então, por isso que eu tenho 4 reações sequenciais, para que no final dessas 4 reações, ó, eu devolva essa ponta para o ácido graxo aqui, ó, para que ele não fique uma ponta cega aqui, uma ponta só com carbono e hidrogênio. Então, a primeira reação, eu vou fazer uma desidrogenação. O que é desidrogenação? É tirar hidrogênio. Então, quando eu tiro hidrogênio, eu vou tirar um hidrogênio daqui e vou tirar um hidrogênio daqui. Quando eu tiro um hidrogênio desses 2 carbonos, eu gero uma dupla ligação. E esses hidrogênios aqui vão para o FADH2, vão para o FAD, gerando FADH2, pela enzima acetil-CoA desidrogenase. Então, tirei 2 hidrogênios, gerei essa dupla ligação aqui. E gerei um FADH2. A próxima reação é uma hidratação, enoil-CoA hidratase. Quando eu vou hidratar, eu coloco HOH no composto. Então, para tirar essa dupla ligação. Então, esse carbono vai ganhar um OH da água e esse carbono vai ganhar um hidrogênio da água. Tirei a dupla ligação. Só que o meu ácido graxo não tem OH na estrutura. Então, eu vou fazer uma nova desidrogenação por uma beta-hidroxiacil-CoA desidrogenase. Vou tirar esses 2 hidrogênios, ó, desse carbono. Tirando esses 2 hidrogênios, eu vou liberar uma ligação para fazer uma dupla ligação com esse oxigênio aqui. E os hidrogênios que eu tirei do carbono vão para o NAD, gerando NADH. Pronto, refiz a carbonila e agora eu faço uma tiólise, uma quebra pelo grupamento tiol presente na CoA. Então, eu vou quebrar essa ligação aqui, colocando o CoA no lugar. Daí eu libero o acetil-CoA e devolvo a ponta para o ácido graxo. E essas 4 reações aqui é que são chamadas de beta-oxidação. Por que oxidação? Porque o ácido graxo está perdendo elétrons no caminho. Esses elétrons que estão junto com o próton na forma de hidrogênio. Então, por isso que a degradação de ácido graxo é chamada de beta-oxidação. Então, toda vez que eu retirar 2 carbonos do ácido graxo, eu gero também FADH, FADH2 e NADH. Por isso que ele é altamente energético. Pensa assim, vamos pensar em rendimentos energéticos. FADH2 vai para a cadeia respiratória e vai produzir quantos ATPs? FADH2 vai para a cadeia respiratória e vai produzir quantos ATPs? Um e meio, um ATP e meio. NADH vai para a cadeia respiratória e vai produzir quantos ATPs? Três? Não, 2,5. Então, cada FADH2 vai produzir 1,5. Cada NADH vai produzir 2,5. Então, só aqui eu tenho 4 ATPs. E eu tenho mais os ATPs gerados indiretamente por esse acetil-CoA que vai para a cadeia, para o ciclo de Krebs. Quando o acetil-CoA vai para o ciclo de Krebs, ele gera mais 3 NADHs, mais um FADH2 e mais um ATP. Cada NADH e cada FADH2 vai para a cadeia respiratória e vai gerar mais ATP. Então, quando eu quebro quando eu faço uma volta da beta-oxidação, eu já vou gerar aqui um monte de ATP. Como ele tem muitos carbonos para serem quebrados, ele tem 16 carbonos, quantos acetil-CoA eu vou gerar? Quando eu quebrar o ácido palmítico, quantos acetil-CoA eu vou gerar? 8, prof. Eu vou gerar 8 acetil-CoA. Cada acetil-CoA vai para o ciclo de Krebs gerar 3 NADH e um FADH2 e um ATP. Agora eu tenho 8 para ir para o ciclo de Krebs. Vocês estão conseguindo entender a movimentação energética que acontece nesse processo?
Por isso que eu consigo gerar um monte de ATP. Quando eu quebro uma glicose, quantos acetil-CoA eu gero? Quando eu quebro uma glicose, quantos acetil-CoA eu gero? 2. 2 acetil-CoA. Quantos NADH e FADH2 eu gero na glicólise? Na glicólise eu gero só 2 NADHs, só. E mais 2 ATPs. Então, quando eu faço a quebra do ácido graxo, eu vou estar gerando muito mais moléculas energéticas para gerar ATP. Por isso que ele é muito mais energético que a glicose, porque ele tem mais carbonos. A glicose tem 6 carbonos, o ácido palmítico tem 16 carbonos. Então, ele tem muito mais possibilidades de gerar energia. Portanto, eu não vou fazer a beta-oxidação a todo momento, porque ele gera muito ATP. E eu não estou precisando de todo esse ATP o tempo todo. Então, por isso que a glicose dá conta. Por isso que o corpo prioriza usar a glicose. Porque eu não vou ficar produzindo ATP quando não estou gastando. Por isso que a beta-oxidação, ela é intensificada quando você faz um exercício aeróbico mais prolongado. Porque o corpo vai deixar de usar a glicose para fornecer energia, para usar o ácido graxo, para deixar a glicose para o cérebro. Mas eu tenho que forçar esse gasto energético. Se eu não forçar, a gordura fica lá armazenada, fica lá depositada. Tudo bem? Entenderam? Tudo certo? Entenderam? Bom, nós estamos falando da degradação de um ácido graxo de cadeia par, que é o ácido palmítico. Em algumas situações, eu posso fornecer para o organismo ácidos graxos de cadeia ímpar. Deixa eu ver se eu consigo fazer uma coisa aqui. Vocês estão conseguindo me ver aqui? Sim, prof. Ai, que droga. Estão conseguindo ver o meu quadro aqui atrás? Conseguindo ver bem o quadro aqui atrás, né? Então, quando eu tenho um ácido graxo de cadeia par, vamos colocar só os carbonos aqui para ficar mais fácil. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Então, aqui eu tenho o ácido graxo que vai ser degradado. Estão enxergando bem o meu quadro? O que eu estou escrevendo? Tá. Sim, prof. Então, quando eu vou degradar, corto aqui, gero o acetil-CoA, sobrou uma cadeia de 4 carbonos, ligada novamente com o CoA, porque a ponta foi refeita, produzi aqui um NADH e um FADH2, que eu digo que é o bônus dessa quebra, e produzi um ácido graxo aqui de 4 carbonos, ligado com a coenzima A, que vai sofrer um novo ciclo de beta-oxidação. E quando eu faço esse novo ciclo de beta-oxidação, corto aqui, libero acetil-CoA, libero NADH e FADH2 do bônus que foi a quebra, e o que sobra?
E que sobrou aqui quando eu quebrei essa última etapa? Sobrou um acetil-CoA, que é os últimos 2 carbonos do ácido graxo. Tudo bem? Acompanharam? Então, imagine aqui que eu estou vindo de uma quebra de um ácido graxo que tem 16 carbonos. Um monte lá de carbono. E eu fui quebrando, até que chegou esse aqui de 6 carbonos, quebrei, sobrou esse de 4 carbonos, quebrei, sobrou 2 carbonos do acetil-CoA. Isso quer dizer que na formação desse último acetil-CoA não tem geração de energia via NAD/FAD, é isso? Perfeito. Então, eu vou ter, sempre quando eu fizer a somatória geral, por exemplo, eu tenho um ácido graxo de 16 carbonos, eu vou gerar 8 acetil-CoA. Mas eu vou gerar 7 NADH e 7 FADH2, porque o último aqui não ganha bônus, porque ele não vai ser quebrado, porque ele já está como 2 carbonos. Tudo bem? Agora, se o ácido graxo for ímpar, então vamos adicionar um carbono aqui. Se o ácido graxo for ímpar, a beta-oxidação ela vai acontecer exatamente igual. Aonde vai estar a diferenciação? A diferenciação vai estar aqui no final. Que ao invés de sobrar um acetil-CoA, vai sobrar um propionil-CoA. O que é o propionil-CoA? É uma cadeia de 3 carbonos ligados com a coenzima A. Então, esse propionil-CoA ele vai ser formado uma única molécula, é um único propionil-CoA gerado, todos os outros vão ser acetil-CoA, e sobrou esse propionil-CoA porque o ácido graxo era de cadeia ímpar, porque ao invés de 16 carbonos, ele tinha 17, porque ao invés de 14 carbonos, ele tinha 15, então ele era um ácido graxo ímpar, que ele vai ser quebrado exatamente igual ao ácido graxo de cadeia par, só que no final vai sobrar esse propionil-CoA. Tudo bem? Entenderam? E a degradação dele, como é que é? Então, vou fazer agora. Ah, tá. Estão vendo meu slide? Tá. Então, quando eu tenho a degradação de um ácido graxo ímpar e eu gerei esse propionil-CoA, o que a célula vai fazer com esse propionil-CoA? Vai juntar esse propionil-CoA com bicarbonato, gastando ATP e usando como coenzima a biotina, e vai gerar um D-metilmalonil-CoA. Esse D-metilmalonil-CoA vira L-metilmalonil-CoA, e esse L-metilmalonil-CoA, com auxílio da coenzima B12, ele vira succinil-CoA. E o que vai acontecer com esse succinil-CoA? Esse succinil-CoA vai para o ciclo de Krebs. Aqui, ó. Ele vai entrar no ciclo de Krebs e vai gerar energia igual o acetil-CoA, como se fosse o acetil-CoA. Então, propionil-CoA, gerado da degradação do ácido graxo ímpar, vira succinil-CoA, mas para isso ele precisa de biotina, precisa de coenzima B12, precisa de ATP, precisa de bicarbonato. Então, propionil-CoA vira succinil-CoA. E esse succinil-CoA entra no ciclo de Krebs e vai produzir energia. Qual que é a vantagem na produção desse propionil-CoA? Bom, vamos mudar. Qual é a desvantagem no fornecimento desse propionil-CoA para o ciclo de Krebs? A desvantagem é que você perde 2 NADHs. Quando você fornece acetil-CoA para o ciclo de Krebs, você faz o ciclo inteiro. Quando você fornece propionil-CoA, você vai entrar aqui na metade, então você vai perder a geração de 2 NADHs. Esses 2 NADHs equivalem a dizer que você está perdendo 5 ATPs,
porque cada NADH gera 2 ATPs e meio. Então, o fato de você degradar um ácido graxo de cadeia ímpar é desvantajoso energeticamente falando. Mas Prof, por que... Oi. então quer dizer que, por exemplo, se o corpo ele for degradar um aminoácido, não, desculpa, ácido graxo de um de 16 carbonos e outro com 17, ele vai ganhar mais energia só degradando 17, é isso? Ou 16? 16. Uhum. Energeticamente, o de 16 é mais vantajoso. Ele vai dar mais energia. Só que qual que é a vantagem de você ter a formação desse propionil-CoA? A vantagem de ter a formação desse propionil-CoA é que ele vai entrar diretamente no ciclo de Krebs como succinil-CoA. E esse succinil-CoA, ele vai ser um gerador de oxaloacetato. E o que o fígado pode fazer com esse oxaloacetato? Ele pode desviar esse oxaloacetato para gliconeogênese. Então, essa é uma vantagem muito boa quando a pessoa está em jejum, um jejum prolongado, e tem ácido graxo ímpar no corpo. Porque esse ácido graxo ímpar pode gerar um propionil-CoA, que pode gerar glicose. E isso vai dar uma folga para o cérebro, por exemplo, vai dar uma fonte energética para o cérebro. A desvantagem é que a gente não tem muito ácido graxo ímpar no corpo. Então, a gente não tem essa atividade aqui acelerada, vamos dizer assim. Tá bom? Bom, então, de novo, a regulação. Não quero que a beta-oxidação aconteça. Se a beta-oxidação não está acontecendo, então quem vai regular é a carnitina-acetiltransferase 1. Quem vai regular para que a beta-oxidação não aconteça é essa enzima aqui, que vai barrar a entrada de ácido graxo na mitocôndria. E como que eu regulo essa enzima? Através do malonil-CoA. Então, o malonil-CoA inibe carnitina-acetiltransferase 1, que impede a entrada de ácido graxo para ser degradado. E quando que eu vou ter malonil-CoA? Quando eu estiver fazendo síntese de ácido graxo. Então, a própria síntese de ácido graxo inibe a degradação do ácido graxo, para evitar ciclo fútil. E a inibição é controlada, a beta-oxidação é controlada pela entrada de ácido graxo na mitocôndria. Então, se não entrou ácido graxo na mitocôndria, não acontece beta-oxidação. Agora, entrou ácido graxo na mitocôndria, essa beta-oxidação vai acontecer. Então, a regulação acontece pela atividade da CAT1, que é a função dela é ligar a carnitina no ácido graxo para que o ácido graxo entre na mitocôndria. Então, quem vai provocar essa inibição é o malonil-CoA. Tudo bem? Agora, no fígado, olha que interessante. No fígado, quando você está tendo beta-oxidação, você está num processo de jejum, você está num processo em que você tem uma baixa concentração de glicose, em que você está com a gliconeogênese ativada, então o oxaloacetato está saindo do ciclo de Krebs para produzir glicose, e ao mesmo tempo você está com a beta-oxidação ativada, que vai gerar muito acetil-CoA. E esse acetil-CoA, ele tem que se ligar com o oxaloacetato para entrar no ciclo de Krebs. Só que, nesse momento, no fígado, você está com uma baixa oferta de acetil-CoA. Peraí que eu estou vendo a pergunta do Christopher aqui. Perdi tua pergunta, Christopher. Dá para você... Christopher ou Christian? Não vi direito. Dá para você perguntar no microfone? Bom dia, dá para me ouvir? Sim. Alô? Sim. Então, eu perguntei se na prática a PK ela acaba regulando mais a degradação dos ácidos graxos do que a carnitina-acetiltransferase. Não, quem regula, na verdade, é a PKA, porque ela vai regular uma outra enzima que vai gerar o malonil-CoA. A PKA, ela vai fosforilar enzimas. E são coisas diferentes. A PKA vai fosforilar acetil-CoA carboxilase, que vai ficar inativa. Dessa maneira, não tem malonil-CoA. E é o malonil-CoA que inibe a carnitina-acetiltransferase.
Então, quando eu tenho PKA, é que eu estou em jejum, porque eu tenho glucagon alto. Então, eu tenho que estar com a beta-oxidação liberada. Então, eu não vou ter a formação do malonil-CoA. Eu não sei se eu entendi sua pergunta. Era isso que você perguntou? Porque a PKA ela não regula diretamente a carnitina-acetiltransferase 1. E a carnitina-acetiltransferase 1 ela é regulada pelo malonil-CoA. Entendi, então é tipo mais indireta a regulação mesmo da PK, não é uma coisa. Não da PKA, da carnitina-acetiltransferase 1. Isso. Isso, aham. Na verdade, não é que seja indireta, é uma regulação coordenada que a gente chama. Se eu tiver malonil-CoA, a ação dela é inibida. Se eu não tiver malonil-CoA, a ação dela está liberada. Então, se eu tiver malonil-CoA, eu tenho que fazer síntese e não degradação. Se eu não tiver malonil-CoA, eu tenho que fazer degradação e não síntese. Tá? E voltando aqui, então, quando eu estou em jejum e estou com a beta-oxidação acontecendo, muito provavelmente eu estou com a gliconeogênese também ativada no fígado. E quanto de oxalacetato está sendo desviado para gerar glicose pela gliconeogênese vai depender de quanto eu tenho de glicose para fornecer para o cérebro. Quanto mais tempo eu estou em jejum, menos glicose eu tenho para fornecer para o cérebro, mais ativa vai estar a gliconeogênese. E a gliconeogênese vai gastar oxalacetato. Consequentemente, eu vou ter menos oxalacetato para reagir com acetil-CoA para entrar no ciclo de Krebs. Vamos lembrar aqui. O acetil-CoA, para entrar no ciclo de Krebs, ele precisa do oxalacetato. Se eu desviar esse oxalacetato para a gliconeogênese, para gerar glicose, então isso vai provocar um acúmulo de acetil-CoA. Acúmulo de acetil-CoA associado a uma baixa taxa energética desvia esse acetil-CoA para a produção dos corpos cetônicos. Esse aqui é o processo de cetogênese. Por isso que muita gente diz que a quebra de ácido graxo gera corpos cetônicos. Não é verdade. Não, a quebra de ácidos graxos gera acetil-CoA. Se esse acetil-CoA vai gerar corpos cetônicos, vai depender da taxa de glicose que eu tenha no meu organismo. Se eu tiver bastante glicose, eu não vou precisar gerar corpos cetônicos. Eu só vou gerar os corpos cetônicos se eu tiver com uma baixa disponibilidade de glicose, que eu precise ativar a gliconeogênese. Portanto, bioquimicamente, é errado você dizer que a beta-oxidação gera corpos cetônicos ou que a degradação de ácidos graxos gera corpos cetônicos. E isso é uma tendência de muitas áreas, né? Falar que a beta-oxidação ou que a degradação de ácido graxo gera corpos cetônicos não é bem verdade. Eu só vou ter aumento na formação desses corpos cetônicos se eu tiver baixa disponibilidade de glicose para o corpo. E como a glicose é extremamente necessária para o cérebro, daí eu preciso produzir glicose, então aumenta, quando eu não tenho glicose, aumenta a taxa de gliconeogênese e, consequentemente, vai aumentar a produção de corpos cetônicos. Isabela, pode perguntar de novo? Pode perguntar no microfone? Oi. Oi. Eu não entendi o que acontece com o oxalacetato até ele gerar os corpos cetônicos. Não é o oxalacetato que gera corpos cetônicos, é o acetil-CoA. Então, por que o oxalacetato vai influenciar? Porque ele vai gerar. Porque quando você faz a beta-oxidação, você gera bastante acetil-CoA. Para onde vai esse acetil-CoA? Esse acetil-CoA vai para o ciclo de Krebs. Mas para ele entrar no ciclo de Krebs, ele precisa de oxalacetato. Acetil-CoA faz condensação com oxalacetato, gera citrato. Essa é a primeira reação do ciclo de Krebs. Da onde está vindo esse acetil-CoA? Esse acetil-CoA está vindo da beta-oxidação do ácido graxo. Só que, ao mesmo tempo, no fígado,
você tem a gliconeogênese. Porque se você está fazendo beta-oxidação, é porque a tua taxa de glicose está baixa. E se a tua taxa de glicose está baixa, você tem que fazer gliconeogênese. Então, nesse processo, você vai gastar oxalacetato, que é a molécula que tem que reagir com acetil-CoA para entrar no ciclo de Krebs. Então, se você não tem oxalacetato, porque ele foi desviado para a gliconeogênese, então isso provoca acúmulo de acetil-CoA. Acúmulo de acetil-CoA associado a uma baixa disponibilidade energética do corpo desvia esse acetil-CoA para a produção dos corpos cetônicos. E esses corpos cetônicos vão ser exportados do fígado para ser utilizado como fonte energética para coração, músculo, rim, cérebro. Entenderam? A gente vai parar por aqui e daí a gente diga. Rapidão. Só uma coisa que você tinha falado. Mas no fígado tem baixa oferta de acetil-CoA. Desculpa, tá um barulho aqui, tá tendo uma reforma. Mas você disse que ia ter baixa oferta de acetil-CoA. E aí acho que você parou para alguém deve ter feito alguma pergunta. Não, baixa oferta de oxalacetato para reagir com esse acetil-CoA. Entendi. Tá bom, obrigada. O acetil-CoA está em alta, porque você está fazendo beta-oxidação. Prof, eu acho que eu tô confundindo um pouco, mas o acil-CoA é a mesma coisa que acetil-CoA? Não. Acil é sinônimo de ácido graxo. Então é que eu não entendi então o que acontece depois que ele entra na mitocôndria do acil-CoA. Ele vai ser degradado. Esse aqui é o acil. Tá, entendi. O acil seria o palmitil. Tá. Palmitoil, isso. O acil é o ácido graxo. Uhum. Entendi, obrigado. De nada. Tudo bem? Entenderam? Agora sim, obrigado. Entenderam a formação dos corpos cetônicos? Ok, então a gente vai parar aqui. Na aula que vem a gente continua desse ponto aqui, tá bom?